volto com mais um vídeo para vocês e dessa vez quero trazer um assunto muito polêmico e praticamente real, um barril de pólvora praticamente. Esse assunto sobre a Venezuela, sobre o Brasil, Estados Unidos, se há guerra ou não há, o que será que está acontecendo, né? Será o cumprimento da palavra de Deus? Será já, né, a guerra do Armagedon? Será já o final dos tempos? O que está acontecendo no Brasil? Vamos ao vídeo? Bem, durante muitos anos, muito tempo, a população mundial, global, era praticamente enganada, era praticamente vendada os seus olhos e tapado os seus ouvidos, e a sua boca era amordaçada. Ninguém poderia falar, ninguém poderia ver, ninguém poderia ouvir as verdades sobre os grandes impérios que permeou sobre a terra durante muitos anos. Nós ouvimos falar sobre muitos impérios, desde a época antes de Jesus Cristo, depois veio Roma, veio os persas, vários impérios, e por último agora, né, esse reinado aí dos Estados Unidos sobre o mundo global. Mas o que nós vemos é que sempre nós observamos que os Estados Unidos sempre ele se apoderou de países inferiores a ele, sempre emprestando, né, ou seja, dando a mão para cobrar com a outra. Então sempre pegou países subdesenvolvidos, países pobres, e investiu ali dinheiro, mas país pobre que não tinha tecnologia, que não tinha ciência avançadas para explorar sua própria riqueza. E como os americanos tinham uma visão ambiciosa, já investigava aqueles países pequenos, como América do Sul, África, Cuba e muitos outros países que viveram durante muito tempo na mão dos Estados Unidos, porque ele emprestava a sua verba, o seu dinheiro, investia, né, o seu capital, para que depois cobrasse, né, a juros, né, tanto é que tem o FMI, e todo mundo sabe que sempre os Estados Unidos viveu como um grande agiota mundial. A verdade é essa. E quando o país passa a não agir de acordo com o que eles querem, eles começam a colocar impedimentos, ou seja, sanções, conforme fala aí a grande mídia, sanções para impedir aquele país de crescer ou continuar o crescimento, ou de importar, exportar ou vender os seus produtos, fazendo com que esse país venha a viver em decadência e, enfim, acabe em miséria e acabe em decadência, em desordem social, e eles mesmos se infiltram dentro desse país. Por quê? Porque esse país não pode mais pagar a eles o dinheiro que foi investido. Mas esse país, por não ter muita tecnologia, esse país possui riqueza como pedras, minério, petróleo, principalmente a ambição dos Estados Unidos é o petróleo, sempre foi e é até hoje. E hoje nós vemos isso aqui pertinho, estamos vivendo, a gente passou um tempão vivendo lá na época de Saddam Hussein, lá na Síria, e hoje está aqui perto de nós, na Venezuela, e inclusive agora, né, o Brasil sendo usado como escudo protetor dos Estados Unidos. O que ali os Estados Unidos quer fazer? Vamos parar para pensar, né? Se ele é tão, né, poderoso, ou aquela coisa toda, por que é que ele não entrou? Vamos voltar no assunto lá atrás do ano passado, lá na Coreia do Norte, né? Porque ele sabe com quem ele estava mexendo. É como um ditado que minha avó sempre dizia: o macaco sabe no galho que pisa. Então praticamente os Estados Unidos sabia que ali na Coreia do Norte ele teria um problema sério, porque ali não tinha ninguém bobo, não tinha pessoas desarmadas, não tinha pessoas que não tinham
analfabetas, pessoas que não tinham munição para revidá-los. Então, quando ele estudou a Coreia do Norte, quando ele viu que a Coreia do Norte tinha míssil para chegar em Miami, né? Então ele foi aquietando e acabou. Mas já a Venezuela, né, que é pobre, um país da América do Sul, que é segundo maior produtor de petróleo. E o que os Estados Unidos quer? Os Estados Unidos quer nada mais do que o petróleo da Venezuela. Ele não está preocupado com a pobreza, com as pessoas que estão sofrendo. Não, isso aí é só uma desculpa, vamos dizer assim, uma fantasia alegórica, né, de um bloco de guerra ou de uma escola de guerra que quer entrar dentro da Venezuela para tomar a Venezuela, não a própria Venezuela, mas sim a sua riqueza. E vamos falar, o Maduro está certo? Num ponto de vista, ele está certo em lutar pela soberania do seu país e pela riqueza que o seu país tem. Nesse ponto, ele está certo. Agora, no ponto que o Maduro está errado, é quando a população é prejudicada, né? É prejudicada por essas razões. Mas é culpa do Maduro? Não é, porque o Maduro está sem saída, porque foi sancionado leis e mais leis para que ele não pudesse movimentar, cambiar o seu dinheiro, a sua moeda. Tanto é que a sua moeda ficou só na Venezuela presa, perdeu valor e hoje eles não conseguem movimentar porque a sua moeda não tem valor algum. Então, o que acontece? Falando sobre o Brasil, onde o Brasil entra aí? O Brasil entra como testa de ferro, ou seja, como escudo dos americanos. Como se for que os americanos conseguem, entra lá, destrói a Venezuela, pega o petróleo. Você acha que os Estados Unidos vai fazer alguma coisa pelo Brasil ou só está usando o Brasil? Né? Usando o Brasil para depois o Brasil vai ficar mal na história. O invasor, o bandido, o ladrão, né? E os Estados Unidos vai ficar com